As autoridades estadunidenses autorizaram a polícia a atirar para matar caso o brasileiro foragido Danilo Souza Cavalcante, de 34 anos, não se entregue pacificamente. Condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, ele escapou do presídio de Chester County, na Pensilvânia, na última quinta-feira e é alvo de uma operação que inclui centenas de oficiais, drones, helicópteros e cães. Em coletiva nesta segunda-feira, o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, declarou esperar capturar Cavalcante vivo, vencendo-o pelo cansaço. Ele afirma que conta com a ajuda da mãe de Cavalcante, que gravou uma mensagem em português pedindo que ele se renda pacificamente. Caso isso não ocorra, porém, a polícia está autorizada a usar força letal. O vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan, afirmou que os produtos perecíveis devem ter reajuste de preços entre 5% e 8% já em setembro. A alta é devida à subida de preços do diesel, que representa cerca de 50% dos custos operacionais dos produtores desse setor. Milan explicou que as outras categorias de produtos também devem ter aumentos ligados ao custo do diesel, mas que isso depende dos estoques de cada segmento e que em cadeias produtivas mais longas, como a industrial, a alta tende a ser mais lenta e não tão imediata. De todo modo, a indicação é de que o aumento de 16,2% na gasolina e de 25,8% no diesel em agosto pode ter influência na cesta dos produtos que haviam chegado a menor patamar de preço em 17 meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu nesta terça-feira o sigilo de votos de ministros do Supremo Tribunal Federal para não criar animosidade. A fala vem depois de Cristiano Zanin, indicado por Lula, ser criticado pela esquerda por dar votos contrários às ideias desse grupo político. Ele deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, uma espécie de live semanal de Lula produzida pela EBC. Hoje, os votos dos ministros não só são públicos, como são transmitidos pela TV Justiça em julgamentos. O material é reproduzido na imprensa e nas redes sociais. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil realizaram a primeira transferência de recursos entre bancos públicos por meio do Drex, o Real Digital. A versão tokenizada da moeda brasileira atualmente está em fase de testes em um piloto estruturado pelo Banco Central, que conta com a participação dos dois bancos. A transferência aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto e envolveu a transferência de reservas bancárias dos bancos no ambiente de testes do Banco Central. Primeiro, os valores foram transferidos da carteira do Banco do Brasil para a Caixa. Depois, retornaram para a carteira do Banco do Brasil. O Drex é encarado pelo setor como a chave para a tokenização da economia, ou seja, a criação de representações digitais dos ativos reais. Em sua live semanal desta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o ex-chefe do executivo, Jair Bolsonaro, seja investigado e julgado por genocídio na pandemia da Covid-19 e, abre aspas, outras coisas que estão aparecendo aí, fecha aspas. Em sua declaração, Lula não chegou a usar diretamente o nome de seu antecessor, optando por chamá-lo de coisa ou esse cidadão. O petista entrou no assunto afirmando que uma das coisas que ele mais quer é acabar com o ódio. O petista alega ainda querer que Bolsonaro tenha direito à presunção de inocência em todos os processos, mas declarou que não dá para deixar o ex-presidente passar sem uma investigação correta. Na sequência, também acusou o ex-líder do Planalto de querer dar um golpe. A empresa vencedora da licitação para montar e organizar o desfile de 7 de setembro receberá mais de 3 vezes a mais do que recebeu em 2019. Em seu primeiro ano de mandato, o então presidente Jair Bolsonaro pagou R$ 977 mil com o desfile. Mesmo corrigido pela inflação, o valor atualizado seria de R$ 1 milhão. Este ano, o governo Lula pagará R$ 3 milhões com a mesma empresa. Em 2020, em razão da pandemia, não houve desfile oficial. Já os contratos dos anos de 2021 e 2022
não estão disponíveis para consulta na plataforma da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Assim, não é possível fazer a comparação. No primeiro semestre, os custos agregados do governo federal cresceram 84 bilhões de reais. Os números são em comparação ao período em 2022, indicando uma alta de 6,6% em termos nominais. As informações são do Valor Econômico. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional no boletim semestral Foco em Custos. Na conta, entraram despesas como operação e manutenção, previdenciárias e assistenciais, financeiras, com transferências e delegações e com sentenças judiciais, entre outras. O órgão apontou que o crescimento ocorreu principalmente por causa de gastos previdenciários e assistenciais. A dentista Maria Estela Lima, passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator Kaique Brito no último sábado, prestou depoimento sobre o caso nesta segunda-feira na 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Após ser ouvida pelos policiais, ela conversou com os jornalistas e disse que o motorista não estava correndo na hora da colisão. Maria chegou à delegacia por volta das 16 horas da tarde desta segunda-feira, acompanhada da mãe. Ao conversar com a imprensa, a dentista relatou que a filha de 10 anos de idade, que estava no carro junto com ela, ficou assustada após a colisão. A passageira ainda disse que o motorista ficou bastante abalado, mas que foi atencioso com ela. Em um trecho do depoimento de Maria à Polícia Civil, divulgado pelo portal G1, a mulher também disse que não percebeu excesso de velocidade na condução do motorista e que inicialmente achou que o veículo em que estava tivesse colidido com uma moto. A Cruz Azul no Brasil, entidade sem fins lucrativos que promove uma vida sem drogas, criou um abaixo-assinado virtual para que os ministros do Supremo Tribunal Federal não descriminalize o porte de maconha para consumo próprio. O julgamento foi paralisado no dia 25 de agosto, com 5 votos a favor e 1 contrário. Votaram a favor os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Contra, apenas Cristiano Zanin. O julgamento foi interrompido a pedido do ministro André Mendonça, que tem 90 dias para devolver o tema à pauta. No abaixo-assinado, a entidade que cuida de dependentes de drogas fala das várias evidências científicas que comprovam os intensos malefícios dos entorpecentes. A Cruz Azul também fala sobre os crimes cometidos por usuários de drogas, citando dados nacionais. O ex-presidente Jair Bolsonaro será internado na próxima segunda-feira para ser submetido a 3 cirurgias: reconstituição das alças intestinais, correção da hérnia de hiato e correção do desvio de septo nasal. Os procedimentos serão feitos no Vila Nova Star, hospital da Zona Sul de São Paulo, onde Bolsonaro fez exames no último dia 23. A reconstituição das alças intestinais que Bolsonaro fará semana que vem será a 6ª intervenção cirúrgica por causa da facada que ele recebeu durante a campanha de 2018 na cidade de Juiz de Fora. As operações foram confirmadas ao Estadão por Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação e advogado de Bolsonaro.